A figura que a história registra como Muammar Gaddafi nasceu com o nome completo Muammar Mohammed Abu-Min al-Gaddafi, embora muitos o conheçam simplesmente como Muammar Gaddafi. Seu nascimento, provavelmente em 1941, embora alguns estudiosos defendam que tenha sido na década de 1930 ou até 1943, ocorreu no seio de uma família beduína pertencente à tribo Qadaafa, que reivindicava a descendência direta do profeta Maomé. Seu berço foi a remota aldeia desértica de Karbuadi, ao sul de Sirte, nas vastas e áridas extensões da Líbia Ocidental. Seu pai, Mohammed Abdul Salam bin Ahmed bin Mohammed, mais conhecido como Abu Meniar, era um humilde pastor de cabras e camelôs, sobrevivendo com o mínimo em uma terra que há milênios fora palco de sucessivas invasões estrangeiras. Sua mãe, Aissa bin Niran, compartilhava com ele a mesma origem árabe e a mesma condição de pobreza rural, típica da maioria da população da Líbia sob domínio italiano. Gaddafi cresceu em um território marcado por uma história de resistência e subjugação, onde, como ele próprio registraria mais tarde, os homens de sua tribo evitavam até mesmo se aproximar do mar, temendo o legado dos invasores que chegavam por aquela via. A última grande onda de ocupação havia se intensificado com o declínio do Império Otomano no início do século XX. Até então, a Líbia, conhecida como Tripolitânia, era uma região semi-autônoma dentro do vasto domínio otomano, funcionando em muitos momentos, mais como um estado independente do que como uma província subordinada a Istambul. Essa frágil autonomia, no entanto, foi ameaçada em 1902, quando as potências europeias, em suas mesas de negociação, decidiram repartir a África em zonas de influência. Entre os acordos, a Itália emergiu como a legítima donatária da Líbia, fundamentando sua reivindicação em uma suposta herança romana. Afinal, os romanos haviam conquistado aquelas terras mais de 1000 anos antes. Enquanto o interesse italiano pela região crescia, o Império Otomano era abalado pela Revolução dos Jovens Turcos, um movimento reformista iniciado em 1908 que dividiu as elites em todo o Império, inclusive nas distantes províncias líbias. Ali, apoiadores dos revolucionários tentavam depor os representantes leais ao sultão, criando um clima de instabilidade que facilitou a invasão italiana em setembro de 1911. Os italianos rapidamente dominaram as cidades costeiras, mas encontraram resistência feroz no interior do país, desencadeando uma guerra prolongada e sangrenta entre as forças otomanas, seus aliados locais e os invasores. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, no entanto, os líbios ficaram ainda mais isolados. O Império Otomano, envolvido no conflito, não podia oferecer apoio efetivo, e a resistência fragmentou-se em facções rivais. Os combates e as negociações arrastaram-se até 1923, quando Benito Mussolini, já no poder como líder fascista da Itália, lançou uma ofensiva total sobre a Líbia. Em 1926, mais de 20.000 soldados italianos estavam estacionados no país, equipados com armamentos modernos, tanques, aviões e até gás venenoso. O pai de Gaddafi, como milhares de outros líbios, lutou contra essa máquina de guerra, mas a desigualdade era esmagadora. Além do poderio militar, os italianos recorreram a táticas brutais, campos de concentração onde aprisionaram cerca de 100.000 líbios, 2/3 da população, resultando em até 70.000 mortes. Poços foram envenenados, rebanhos dizimados e uma cerca de arame farpado de 4 metros de altura, estendendo-se de Bardia a Jagube, foi erguida para cortar o fluxo de suprimentos vindos do Egito, então sob controle britânico. À medida que consolidavam seu domínio, as autoridades italianas incentivaram a migração em massa de colonos do continente, trazendo infraestrutura moderna, estradas, assentamentos e obras públicas, como parte de um projeto de italianização da Líbia. No entanto, a participação política local foi sistematicamente sufocada, e a cultura líbia reprimida, com a proibição de literatura e expressões nacionais, numa tentativa forçada de assimilação. Nesse contexto de opressão, enquanto uma parcela da população ainda defendia o pan-islamismo, a União sob a bandeira da fé, uma nova geração, formada após o colapso otomano e sob a ocupação italiana, começou a abraçar o nacionalismo árabe, uma ideologia que pregava a criação de estados-nação baseados na identidade étnica, não na religião. O primeiro passo concreto rumo à independência veio em novembro de 1918, com a proclamação da República de Tripolitânia, que declarou sua autonomia frente a otomanos e europeus.
Mas o movimento foi ignorado pelas potências estrangeiras, especialmente pela Grã-Bretanha, que em 1915, havia prometido à Itália o controle sobre a Líbia em troca de seu apoio na Grande Guerra. Diante da repressão, muitos líbios exilaram-se nas décadas de 1920 e 1930, travando uma batalha ideológica contra os italianos por meio de discursos inflamados, ainda que pouco eficazes. Esse ativismo, porém, plantou as sementes de um movimento nacionalista que mais tarde influenciaria profundamente o jovem Gaddafi. Durante a Segunda Guerra Mundial, a desconfiança dos líbios em relação a ambos os lados do conflito era compreensível. Aliados e eixo incluíam antigos opressores, os britânicos e franceses, que haviam permitido a conquista italiana, e os próprios italianos. Alguns líbios colaboraram com os aliados em troca de promessas de independência pós-guerra, mas a credibilidade dessas promessas sempre foi questionável. Ao final do conflito, a Líbia foi dividida entre zonas de influência britânica e francesa, e é possível que o próprio Gaddafi, ainda criança, tenha testemunhado a presença daqueles soldados estrangeiros em seu país. Nos 10 anos seguintes, britânicos, franceses, italianos e americanos debateram o destino da ex-colônia. Inicialmente, Itália e Grã-Bretanha defendiam a manutenção de um status colonial dividido, mas a resistência de outras nações inviabilizou o plano. Embora a política líbia ainda fosse regionalmente fragmentada, com vozes defendendo até a divisão do país em 3 nações distintas, o clamor por independência ganhou força. Em 21 de novembro de 1949, a Assembleia Geral da ONU reconheceu essa demanda, determinando que a Líbia se tornasse um Estado soberano até 1º de janeiro de 1952. Uma comissão internacional composta por representantes estrangeiros e líbios foi então designada para conduzir o processo. Com os delegados empenhados e a máquina diplomática em movimento, os passos rumo à independência foram surpreendentemente ágeis. Em 7 de outubro de 1951, a Assembleia Nacional Líbia aprovou, com determinação, a criação de uma monarquia constitucional e hereditária, estruturada sob um sistema federal, uma solução que buscava equilibrar as divisões regionais do país. O trono foi entregue a Idris I, antes conhecido como Muhammad Idris al-Mahdi al-Sanusi, líder religioso de prestígio e figura unificadora em um território ainda marcado por fraturas internas. O Islã foi consagrado como religião oficial do Estado, selando a identidade de uma nação que nascia sob o signo da fé e da tradição. Nos anos que se seguiram, a Líbia emergiu como um aliado estratégico do Ocidente, um bastião de estabilidade em uma região cada vez mais sacudida pelas tensões da Guerra Fria. Enquanto Washington e Moscou travavam sua disputa global, Trípoli oferecia aos países ocidentais uma base segura no norte da África, um privilégio que não passou despercebido pelos líbios mais atentos. A princípios, a pobreza extrema e a desunião interna ameaçavam sufocar o jovem Estado. Mas o destino reservava uma virada. Os acordos de reparação com a Itália, somados à descoberta de petróleo em 1959, injetaram na economia líbia um fluxo de riquezas sem precedentes. O rei Idris, no entanto, em vez de aproveitar essa bonança para modernizar o país e distribuir seus benefícios, optou por apertar ainda mais as rédeas do poder. Reformas políticas e sociais foram sistematicamente bloqueadas, enquanto os lucros do petróleo, embora impulsionados por investimentos estrangeiros, escorriam em grande parte para os cofres de empresas ocidentais. A desigualdade se aprofundou. Uma elite enriquecia às custas de uma população que via, indignada, seu próprio solo ser explorado por estrangeiros. O descontentamento fermentava especialmente entre os jovens que enxergavam no governo de Idris um regime anacrônico, subserviente aos interesses do exterior. A situação se agravou com a ascensão do pan-arabismo, uma ideologia que pregava a união dos povos árabes como antídoto à humilhação e à dominação estrangeira. O sentimento ganhou força após a derrota esmagadora das forças árabes na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, quando Israel esmagou Egito, Síria e Jordânia em apenas 6 dias de combate. A reação do Ocidente, percebida como conivente com a vitória israelense, inflamou ainda mais os ânimos. Para muitos estava claro, a hora da mudança havia chegado. Foi nesse caldeirão de frustrações que Muammar Gaddafi, então um jovem pastor beduíno, observava seu povo se debater entre a influência ocidental e a corrupção local. Sua educação começou em uma modesta escola islâmica, onde, segundo lendas que ele próprio ajudaria a perpetuar, foi desprezado por suas origens nômades.
Dormia no chão da mesquita durante a semana e voltava aos braços da mãe e das 3 irmãs nos fins de semana, enquanto o pai, agora comerciante, viajava constantemente. Gaddafi carregava no peito um orgulho ferrenho por sua herança árabe e muçulmana, um orgulho que deve ter ardido ao ouvir os relatos das brutalidades italianas durante a Segunda Guerra ou ao testemunhar, em 1948, a criação do Estado de Israel e a perda da Palestina para os árabes. Mas havia uma luz no horizonte: Gamal Abdel Nasser, o carismático líder egípcio que em 1952 havia derrubado o rei Faraó e assumido o poder com a promessa de expulsar a influência ocidental, socializar a economia e unificar o mundo árabe. Gaddafi, então com cerca de 10 anos, tornou-se um ouvinte devoto de A Voz dos Árabes, programa de rádio transmitido do Cairo que enaltecia as conquistas de Nasser. Para o jovem líbio, aquele era mais que um líder, era um modelo. E se Nasser podia transformar o Egito, por que ele, Gaddafi, não poderia fazer o mesmo pela Líbia? Aos 15 anos, já demonstrando uma liderança natural, Gaddafi organizou protestos estudantis durante a crise de Suez, em 1956, quando Israel, Reino Unido e França invadiram o Egito para retomar o controle do canal recém-nacionalizado por Nasser. A agressão falhou, e o prestígio de Nasser disparou, enquanto os líbios, furiosos ao descobrirem que bases britânicas em seu solo poderiam ter sido usadas contra o Egito, saíram às ruas. Gaddafi, é claro, deve ter aplaudido aqueles distúrbios, um sinal de que seu povo começava a se libertar das amarras estrangeiras. Sua reputação como agitador crescia. Em Saba, onde cursava o ensino médio, reunia amigos em um comitê central, para discutir as ideias de Nasser e traçar planos para derrubar a monarquia líbia. Dividiu seus seguidores em células revolucionárias, ainda que sua organização fosse mais entusiasta que estruturada. Desconfiava dos intelectuais e professores, que acusava de vaidosos e descomprometidos com a causa nacional, uma desconfiança que anos depois se refletiria em seus discursos inflamados contra a elite educada. Em 1961, sua ousadia lhe custou a expulsão da escola. Após liderar um protesto contra a saída da Síria da República Árabe Unida, a efêmera união com o Egito, subiu a um palanque em Seba para elogiar Nasser e denunciar as bases militares britânicas e americanas em solo líbio. O discurso não só o expulsou como lhe rendeu uma proibição de estudar em sua própria província. Sem hesitar, partiu para Misrata, a mais de 700 quilômetros de distância, onde concluiu os estudos em 1961. Longe de se abater, Gaddafi usou o exílio forçado para expandir sua rede. Recrutou adeptos em Trípoli, Janzur, Sliten e Ons, tecendo uma teia de células revolucionárias que se estendia pelo país. Por um breve período frequentou a Universidade de Trípoli, onde estudou história, mas seu verdadeiro foco estava em outro tipo de aula. Em um encontro que marcaria seu destino, ele se juntou a um grupo de jovens oficiais do exército, homens tão insatisfeitos quanto ele com o status quo. Ali, entre uniformes e juramentos de lealdade à pátria, começou a forjar não apenas uma revolução, mas um novo capítulo para a Líbia. Em 1963, os fios da conspiração começaram a se entrelaçar com precisão cirúrgica. Representantes das células clandestinas de Saba, Misrata e Trípoli, e quem sabe quantas outras cidades, reuniram-se em segredo para traçar o futuro do movimento. Foi ali, entre olhares determinados e mapas desenhados à mão, que se decidiu. Gaddafi e mais 2 de seus aliados ingressariam na Academia Militar de Benghazi. Alguns dizem que a ideia partiu exclusivamente dele, um estratagema tão ousado quanto genial. O objetivo? Infiltrar-se nas fileiras do exército não para servir, mas para subverter. O exército é a única força capaz de impor a vontade do povo pela força, declararia mais tarde, com a fria convicção de quem já enxergava o poder ao alcance das mãos. E assim, sob ordens inquestionáveis, outros seguidores relutantes foram obrigados a seguir o mesmo caminho. Gaddafi não aceitava hesitações, sua palavra era lei. O movimento, antes disperso, agora se reorganizava à imagem dos revolucionários egípcios de Nasser, rebatizado como Movimento dos Oficiais Unionistas Livres, com um comitê central para orquestrar cada passo. Ao seu lado, os companheiros de infância Ali al-Ouderi, Abdel Salim Jaloud, Mustafa al-Karoubi e Abu Bakr Yunis Jabir, formavam um núcleo de ferro que anos depois, ocuparia os postos mais altos do regime. Mas a disciplina militar não era para Gaddafi, suas insubordinações frequentes lhe renderam punições, e ele desafiava o sistema com um desdém quase artístico.
As reuniões clandestinas aconteciam em feriados, em locais remotos, enquanto a rede de recrutamento se expandia vorazmente, especialmente entre os soldados. Armas e munições eram roubadas e escondidas em esconderijos pelo deserto, peça por peça do arsenal que um dia derrubaria um reino. Foi na academia que Gaddafi revelou o lado mais sombrio de sua liderança. Quando um cadete cometeu uma ofensa sexual, ele não hesitou, ordenou que o jovem fosse amarrado, arrastado até um local de execução e metralhado sem piedade, não para matá-lo de imediato, mas para prolongar o sofrimento até que um oficial, horrorizado, desse o golpe final. Enquanto o corpo caía, Gaddafi e seus cúmplices riram. Era um aviso, um ritual de sangue que cimentava lealdades e eliminava fraquezas. Formado em 1965, sua educação militar se estendeu à Turquia e, ironicamente, ao Reino Unido, onde aprendeu técnicas avançadas de comunicação enquanto escarnecia em voz alta dos britânicos e de tudo que o Ocidente representava. Corrupção disfarçada de civilização, conquista disfarçada de progresso. De volta à Líbia, o recrutamento acelerou. Entre 1965 e 1969, centenas aderiram à causa, e depósitos de armas do governo eram saqueados sistematicamente. Gaddafi já não sonhava com a revolução, ele a respirava. Até que em 1969, o momento chegou. As datas para o golpe foram marcadas e remarcadas, há dias por rumores, por quase capturas, por oficiais que, embora desconfiados, subestimavam aqueles jovens sonhadores. Sabíamos que planejavam algo, admitiriam mais tarde generais do antigo regime, mas achávamos impossível. Que tolos fomos! Às 2h30 da madrugada de 1º de setembro, enquanto o país dormia, Gaddafi e seus homens agiram. Tensos, mas movidos por uma fé inquebrantável, Allah não negará aos fiéis sua recompensa, ecoara uma transmissão do Egito horas antes. Um verso do Alcorão que ele tomou como presságio divino. Os erros foram muitos, conspiradores que não chegaram aos postos designados, oficiais que escaparam das prisões, falhas de comunicação. Mas o governo líbio, frágil e dividido, ruía como areia entre os dedos. O rei Idris, ausente do palácio, apelou aos britânicos por ajuda. Londres, porém, já não tinha estômago para mais uma intervenção no Oriente Médio. Em questão de horas, o trono desabou. Ao amanhecer, a voz de Gaddafi invadiu as rádios de todo o país rouca de triunfante. A Líbia é uma república livre e soberana. Avançará pelo caminho da liberdade, da unidade e da justiça social. Com a ajuda de Deus, a prosperidade e a igualdade reinarão sobre todos nós. Nas semanas seguintes, o novo regime trabalhou febrilmente para se consolidar. Gaddafi soube capitalizar o apoio da classe média educada, seduzida pelo pan-arabismo que ele próprio havia absorvido nas ondas do rádio durante a adolescência, aquelas transmissões inflamadas vindas do Cairo de Bagdá, que prometiam um futuro sem grilhões ocidentais. Muitos daqueles jovens líbios haviam estudado no Egito ou no Iraque, onde testemunharam como o nacionalismo podia transformar nações. Outros, como Gaddafi, haviam crescido ouvindo professores palestinos, sudaneses e egípcios e mestres que nas salas de aula líbias plantavam sementes de revolta. No entanto, nem todos celebraram. Para alguns, aqueles revolucionários eram fantasmas, surgidos do nada, sem experiência, sem credenciais além de um carisma brutal e uma origem humilde que, paradoxalmente, os tornava tanto admirados quanto temidos. Gaddafi sabia que o tempo era seu inimigo. Para sobreviver, precisava agir rápido. E seu primeiro movimento foi estender a mão a Nasser. O líder egípcio, tão surpreso quanto o resto do mundo, enviou seu principal assessor para avaliar o que acontecia na Líbia. Quando finalmente conheceu Gaddafi, Nasser ficou estarrecido com a rusticidade daqueles homens, camponeses em uniformes, cujos modos rudes contrastavam com a magnitude do que haviam realizado. Ainda assim, reconheceu neles o mesmo fogo que queimava em sua própria revolução. Sem hesitar, despachou conselheiros militares e estrategistas para ajudar a evitar uma contraofensiva. Enquanto os egípcios chegavam, Gaddafi e seu círculo interno desmantelavam o antigo sistema com uma velocidade estonteante. Centenas foram presos aristocratas, oficiais leais à monarquia, qualquer um que pudesse representar uma ameaça. A máquina do novo Estado começava a girar. E o mundo assistia, entre fascínio e terror, ao nascimento de um regime que prometia ser tão implacável quanto duradouro. Terceiro pilar seria a erradicação total da burocracia corrupta, substituída por comitês populares que, em teoria, trariam o poder diretamente ao povo, embora, na prática, fossem meros fantoches de seu culto à personalidade. O quarto ponto era a purificação moral da nação. Não bastava expulsar os estrangeiros e fechar os cassinos.
Era preciso reformar os corações e as mentes, impondo uma disciplina quase militar à vida cotidiana. E por fim, o quinto e mais ambicioso, a criação de um homem novo líbio, livre das amarras do colonialismo, do tribalismo e até mesmo das limitações da própria história. Não era apenas uma reforma, era uma reinvenção radical da sociedade, e Gaddafi se apresentava como seu profeta. Os comitês populares, anunciados com pompa como a democracia direta em ação, logo revelaram sua verdadeira natureza, instrumentos de vigilância e repressão. Cada bairro, cada escola, cada local de trabalho teve seu próprio comitê, composto por leais ao regime ou por cidadãos intimidados a colaborar. Denúncias anônimas floresceram. Vizinhos espionavam vizinhos. Professores eram obrigados a relatar desvios ideológicos entre os alunos. A paranoia se instalou como nevoeiro sobre o país, e Gaddafi, do alto de seu púlpito revolucionário, alimentava-a com discursos inflamados. A revolução não é um evento, é um processo permanente, declarava, enquanto suas palavras eram repetidas como mantras em rádios, jornais e muralhas pintadas à mão. Quem ousasse questionar era imediatamente rotulado de inimigo do povo, um título que na Líbia de Gaddafi era sinônimo de sentença de morte. Mas o líder não se contentava em governar apenas com medo. Ele precisava do êxtase da adoração incondicional. Por isso, transformou cada aparecimento público em um espetáculo de messianismo político. Multidões eram mobilizadas para recebê-lo com danças, canções e juramentos de lealdade. Crianças em idade escolar eram doutrinadas a idolatrá-lo, seus retratos pendurados nas paredes das salas de aula ao lado de versículos do Alcorão. Até mesmo o calendário foi reinventado. O ano zero não era mais o nascimento de Cristo, mas o dia da Revolução, 1º de setembro de 1969. A história, segundo Gaddafi, começava com ele. Enquanto isso, a economia, já combalida pela nacionalização caótica dos setores-chave, afundava em um pântano de ineficiência e corrupção. As promessas de prosperidade coletiva esvaíam-se diante da realidade de prateleiras vazias e serviços públicos falidos. Mas Gaddafi, mestre na arte de desviar a culpa, atribuía cada fracasso a sabotações imperialistas ou à falta de espírito revolucionário do povo. Os líbios, por sua vez, aprendiam a sobreviver na dualidade, celebrando o líder em público enquanto murmuravam sua frustração nos bastidores. Alguns, os mais ousados, tentavam resistir, até que a prisão, o exílio ou o desaparecimento os silenciassem. O mundo observava, dividido entre o fascínio pela audácia do homem que desafiava o Ocidente e o horror diante de um regime que esmagava qualquer dissidência. Gaddafi, porém, não se importava com juízos externos. Ele estava convencido de que a história, mais cedo ou mais tarde, o absolveria. Afinal, não era apenas um ditador. Era o arquiteto de uma utopia, o último grande revolucionário árabe, o homem que ousara sonhar com um império sem amarras. E enquanto a Líbia se afundava em seu delírio autoritário, ele seguia adiante, certo de que o futuro, quando chegasse, seria escrito com seu nome em letras de fogo. A revolução que Gaddafi prometia não seria uma mera mudança de regime, seria a demolição sistemática de tudo que sustentava o mundo burguês, o Estado administrativo e as estruturas que, em sua visão, escravizavam o povo. Não bastava derrubar governos, era preciso arrasar as próprias fundações da sociedade. Primeiro, a revolução deveria ser permanente, um incêndio que nunca se apagara. Segundo, as massas seriam armadas até os dentes, transformadas em uma milícia colossal, leal apenas à causa revolucionária. Terceiro, qualquer ideia que contradissesse o Corão seria extirpada como um tumor. E quarto, e mais ambicioso, cada cidade, cada vila, cada recanto da Líbia seria governado por comitês populares, eleitos pelo povo, mas sob o olhar atento do regime. Não havia espaço para meias medidas, ou se aderia ao sonho de Gaddafi, ou se era varrido pela história. Os comitês brotaram como cogumelos após a chuva. Em poucos meses, mais de 2.000 deles infestavam o país, tecendo uma teia de controle que se estendia das escolas aos mercados, das mesquitas aos quartéis. Os que haviam sobrevivido às purgas anteriores, prefeitos, diretores de escola, líderes locais, foram agora caçados com ainda mais fúria. Gaddafi não queria apenas substituí-los, queria apagá-los da memória. Nas universidades, seus seguidores, embriagados pelo fervor revolucionário, rasgavam livros importados, aqueles que não pregavam o arabismo, o islamismo ou o socialismo em sua forma mais pura. Destruam tudo que não serve à nossa causa, ordenava o líder, e eles obedeciam. Mas a ironia era cruel. Enquanto Gaddafi pregava a destruição da burocracia, o Estado que ele mesmo criava inchar-se como um monstro.
Em vez de enxugar a máquina administrativa, ela duplicou de tamanho, seus tentáculos se estendendo para sufocar cada aspecto da vida social. E enquanto o aparato estatal crescia, também se multiplicava a milícia revolucionária, 40.000 novos recrutas no primeiro ano, homens e mulheres treinados não para defender a pátria, mas para defender ele. Uma legião de fanáticos armados e dispostos a arrastar as massas para a revolução, quer elas quisessem ou não. Era a terceira teoria universal, o evangelho político que Gaddafi apresentaria ao mundo como a salvação da humanidade. Não capitalismo, esse circo entregue aos indivíduos sem freios. Não comunismo, esse sistema que transformava os homens em rebanhos dóceis. Mas uma terceira via, um caminho glorioso para o terceiro mundo, uma arma contra o imperialismo e a opressão. A verdade está conosco, declarou perante uma plateia de jovens árabes e europeus, como se suas palavras fossem revelação divina. E ela libertará não apenas a Líbia, mas todos os oprimidos da terra. Claro, havia os céticos. Os que chamavam sua teoria de um amálgama confuso de socialismo e islamismo, uma colcha de retalhos ideológica costurada com fios de arrogância. Mas Gaddafi não se abalava. Para ele, a terceira teoria não era apenas uma proposta, era a última esperança de um mundo em ruínas. E se o mundo não a compreendia, era porque ainda não estava pronto para a grandeza que ela prometia. Então, veio o Livro Verde, sua Bíblia revolucionária em 3 volumes, publicada em 1975. Ali Gaddafi desnudava sua visão de um mundo perfeito, sem estados, sem partidos, sem parlamentos, essas instituições podres que, segundo ele, só serviam para dividir o povo. Em seu lugar, uma rede de comitês populares, onde cada cidadão teria voz. Uma democracia direta pura, sem intermediários. Sem salários, sem exploração, sem qualquer mecanismo que permitisse a um homem oprimir outro. A família seria o pilar dessa utopia, a mulher respeitada, embora confinada a seu papel natural como guardiã do lar. Era progressista? Reacionário? Pouco importava. Para Gaddafi, era revolucionário. Os críticos riram. Os acadêmicos desdenharam. Mas para seus seguidores, o Livro Verde era o manual de um novo amanhã. E Gaddafi, o profeta que ousara desafiar as superpotências com nada além de suas palavras e sua fé inquebrantável. Ele percorreu o mundo árabe como um missionário, pregando sua revolução em cada palanque, cada rádio, cada mesquita que o recebesse. Alguns o aclamavam como o libertador do Islã. Outros, em voz baixa, sussurravam que o poder havia subido à sua cabeça, que ele já não se via como líder da Líbia, mas como califa de um novo império. Até seus próprios companheiros de revolução começaram a duvidar. Alguns abandonaram o barco, enojados com sua megalomania. Outros, mais audaciosos, tentaram derrubá-lo. Em 1975, um grupo de oficiais conspirou contra ele, mas o plano foi desmantelado antes mesmo de começar. Gaddafi não perdoava traições. E agora, com sua milícia leal e um estado policial cada vez mais eficiente, ninguém ousaria desafiá-lo novamente. Até que em 2 de março de 1977, em Ceba, ele proclamou o nascimento da Jamahiriya, o Estado das Massas. A Líbia não era mais um país. Era um experimento. Um laboratório vivo de sua teoria. O nome oficial agora era uma declaração de guerra, Grande Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista. A bandeira, um manto verde liso, símbolo de sua revolução islâmica. E para coroar o espetáculo, convidará nenhum menos que Fidel Castro, o outro ditador revolucionário do hemisfério, para testemunhar o nascimento dessa nova era. As ruas se encheram de multidões, algumas genuinamente eufóricas, outras aclamando por medo. Gaddafi sorria, certo de que sua utopia finalmente tomava forma. Mas por trás da fachada, o sistema já apodrecia. Os comitês populares, supostamente o coração da democracia direta, eram um caos. Poucos sabiam quais eram suas funções. Menos ainda se importavam. A participação era forçada, a corrupção endêmica e a terra, antes privada, agora era confiscada e redistribuída em migalhas, o suficiente para sobreviver, nunca para prosperar. E então vieram os protestos. Os mesmos estudantes que anos antes haviam marchado ao lado de Gaddafi contra a monarquia, agora o enfrentavam nas ruas. Em Trípoli e Benghazi, centenas foram presos por ousar questionar o regime. Mas o líder não se contentaria com prisões. Ele queria um exemplo. Um aviso. Em 1976, um grupo de estudantes havia se atrevido a desafiá-lo. Um ano depois, Gaddafi deu sua resposta. Num ato de crueldade calculada, mandou enforcá-los publicamente no campus da Universidade Al-Fateh em Trípoli, os corpos balançando ao vento, enquanto seus colegas eram obrigados a assistir, paralisados pelo terror.
As execuções foram transmitidas para todo o país, uma mensagem clara: a revolução não toleraria dissensão. Quem ousasse resistir seria esmagado sem piedade. Mas o espetáculo de horror não terminaria ali. Nos dias seguintes, outras cenas de violência estatal seriam exibidas como um filme de terror em loop, um lembrete constante de que na Líbia de Gaddafi, a utopia tinha um preço, e esse preço era sangue. O 7 de abril não seria apenas uma data isolada de horror, tornaria-se um ritual macabro, um dia sagrado de sangue que marcaria o calendário líbio até o fim do reinado de Gaddafi. As execuções públicas de supostos espiões e conspiradores do golpe de 1975 transformaram-se em espetáculos anuais, onde a morte era encenada como um aviso: a revolução não perdoava, não esquecia, não recuava. Cada gota de sangue derramado na praça era um selo no pacto de terror que unia o ditador ao seu povo, não por lealdade, mas por medo. Mas Gaddafi não se contentava apenas em esmagar. Ele queria reinventar o próprio conceito de poder, tecendo uma teia tão intrincada que nem mesmo a sombra de uma ameaça pudesse escorrer por suas malhas. Em setembro de 1978, com a astúcia de um estrategista que sabia jogar com as palavras tanto quanto com as balas, ele anunciou ao país uma separação de poderes entre a autoridade revolucionária e a autoridade popular, uma cortina de fumaça democrática para encobrir o que, na verdade, era a consolidação absoluta de seu domínio. Em março de 1979, como se fosse um gesto de humildade revolucionária, Gaddafi e os últimos membros do antigo Comitê Central renunciaram aos seus cargos oficiais. Mas a renúncia era uma farsa. Ele permaneceu como comandante supremo das Forças Armadas e adotou o título de líder da revolução, ou, como preferia ser chamado, irmão líder, um apelido que misturava falsas intimidade e reverência. A saída dos cargos formais não significava abdicação. Pelo contrário, era a transferência do poder real para as sombras, onde apenas seu círculo mais próximo, uma elite de leais inquestionáveis, poderia tocá-lo. Gaddafi não governava mais através do Estado, ele era o Estado, e o Estado era uma extensão de sua vontade. Para garantir que nenhuma fissura ameaçasse seu império de medo, ele deu vida a uma criatura ainda mais sinistra, o movimento dos comitês revolucionários, uma milícia paramilitar que, embora oficialmente criada em 1979, já vinha sendo forjada desde 1976 nos campis universitários. Ali, entre jovens inflamados pelo discurso revolucionário, nasceram os cães de guarda do regime. Sua missão? Caçar dissidentes, professores, alunos, funcionários, onde quer que estivessem. Em 1978, Gaddafi decretou que esses revolucionários deveriam estar em todo lugar, secretos ou públicos, para incitar as massas à revolta, tomar o poder e destruir qualquer organização que se opuser à revolução. Era a criação de uma polícia secreta pessoal, mas com um toque de fanatismo quase religioso. Esses comitês não eram apenas espiões, eram os profetas da era das massas, como os batizou o próprio Gaddafi, armados com uma fé cega na revolução, e em seu líder. Eles se tornaram os algozes de qualquer voz dissonante, antes mesmo que ela pudesse se transformar em ameaça. E para garantir que essa máquina de repressão nunca se voltasse contra ele, Gaddafi instituiu o Escritório de Ligação dos Comitês Revolucionários, um órgão supervisório composto por parentes e membros de sua própria tribo, pessoas cujo destino estava irrevogavelmente atado ao dele. No comando colocou um de seus mais fiéis, Mohamed Majou, um homem cuja lealdade era tão inquebrantável quanto a ordem que recebia. Nenhuma comunicação direta entre as células. Tudo deveria passar pelo centro. Tudo deveria ser filtrado. Tudo deveria ser controlado. Gaddafi não deixaria espaço para outro golpe. Não desta vez. Os tentáculos dos comitês revolucionários logo se estenderam por toda a sociedade líbia. Escolas, locais de trabalho, salões de reuniões, redatores de jornais, nenhum espaço estava a salvo. A imprensa livre, já asfixiada, foi finalmente sufocada, transformada em um megafone da propaganda estatal. Jornais e telejornais tornaram-se eco de um único discurso, e qualquer jornalista que ousasse ganhar demasiada visibilidade era rapidamente removido, como se a própria fama pudesse ser uma ameaça. Gaddafi não queria vozes, queria coros, e todos deveriam cantar a mesma música. Até 1980, o isolamento da Líbia era quase absoluto. Os comitês revolucionários recebiam ordens claras: liquidar qualquer opositor. Uma onda de terror varreu o país. Milhares foram presos. O medo instalou-se como um hóspede permanente nas casas, nas ruas, nos olhares dos líbios. Nem mesmo os colonizadores do passado haviam conseguido um controle tão total sobre a sociedade.
As histórias de tortura, execuções televisionadas e interrogatórios públicos tornaram-se lendas de terror, gravadas na memória coletiva como um aviso. Resistir era sinônimo de sofrer, e sofrer era o prelúdio da morte. Enquanto seus algozes trabalhavam para esmagar qualquer centelha de rebeldia, Gaddafi apertava ainda mais o cerco econômico. A desvalorização do dinar líbio, a confiscação de propriedades privadas e a destruição do comércio independente jogaram o país em um abismo de escassez. O Estado, agora onipotente, invadia cada aspecto da vida cotidiana. Prateleiras vazias nos supermercados estatais, produtos importados de qualidade duvidosa, filias intermináveis por itens básicos. A prosperidade, prometida pela Revolução, revelava-se uma miragem. Médicos e advogados foram proibidos de exercer suas profissões de forma independente. Todos deveriam servir ao Estado ou não serviriam a ninguém. Com o setor privado esmagado, os líbios não tinham escolha a não ser depender do governo para tudo: emprego, saúde, moradia, até mesmo o carro que dirigiam. E Gaddafi, controlando cada gota do petróleo que jorrava do solo líbio, distribuía empregos como esmolas, muitos deles inúteis, burocráticos, criados apenas para manter a ilusão de uma economia funcionando. Os salários dos servidores públicos foram congelados em 1981 e assim permaneceram por décadas. O resultado? Pobreza generalizada e um desperdício monumental de recursos públicos, enquanto o irmão líder vivia em palácios dourados e sonhava com projetos megalomaníacos. Até o campo sofria. A pressão por maior produção esgotou os lençóis freáticos e devastou as terras, deixando um rastro de desertificação onde antes havia esperança. Mas Gaddafi não se contentava em ser apenas o carrasco de seu próprio povo. Sua ambição não tinha fronteiras. Enquanto o Ocidente o via como um aliado dos soviéticos, a verdade era muito mais perigosa. Ele não servia a nenhuma ideologia além da sua própria, e estava determinado a exportar seu modelo de caos, custe o que custar. Gaddafi não queria apenas armas russas, ele queria o poder de Moscou, mas sem a submissão. Via a União Soviética como mais um império a ser demolido, não como um aliado, mas como um obstáculo a ser superado em sua cruzada por um mundo árabe unificado sob seu cetro. Apresentava-se como o redentor dos oprimidos, o flagelo do colonialismo, o profeta de uma revolução que devolveria ao Oriente Médio sua glória perdida. Mas, na verdade, sua obsessão não era a libertação dos povos, e sim a coroação de si mesmo como novo faraó de um império pan-árabe. Sua fixação por Israel beirava o delírio. Enquanto outros líderes árabes buscavam negociações ou estratégias realistas, Gaddafi sonhava com a aniquilação total. Para ele, o Estado judeu não era um adversário a ser contido, mas uma aberração a ser apagada do mapa, e ele estava disposto a financiar qualquer grupo, por mais radical que fosse, que compartilhasse dessa visão. Criou campos de treinamento onde militantes de todo o Oriente Médio aprendiam a arte da guerra assimétrica, e instituiu o Fundo da Jihad, um cofre recheado com petrodólares para bancar atentados e insurgências. Para Gaddafi, o terror não era um meio, era um fim em si mesmo. A prova viva de que sua revolução não conhecia limites. Mas seu fanatismo não se restringia à causa palestina. Ele via traição em todo canto, especialmente entre seus pares árabes. Quando, em junho de 1970, ousou ameaçar até mesmo Gamal Abdel Nasser, seu ídolo, o homem que havia inspirado sua própria ascensão, com uma revolução forçada caso os líderes árabes não se unissem sob sua bandeira, o egípcio esmagou a mesa com um soco e o silenciou com um comando seco: cale a boca. Por um instante, Gaddafi pareceu lembrar-se de que ainda era um novato no jogo do poder, mas a lição não duraria. A morte de Nasser, meses depois, só alimentou suas ilusões de grandeza. Convenceu-se de que herdaria não apenas o legado do líder egípcio, mas seu lugar no panteão dos grandes estrategistas árabes. Sonhava em repetir o feito da Prússia ou do Piemonte, unificando nações fragmentadas sob um único estandarte, o seu. Enquanto o resto do mundo árabe já havia enterrado o sonho do pan-arabismo, Gaddafi o ressuscitava como um Frankenstein ideológico, costurando peças de nacionalismo, socialismo e messianismo em um monstro que só ele conseguia ver como belo. E quando a diplomacia falhava, recorria à faca nas costas. Nos anos 1970 e 1980, seus dedos foram acusados de puxar os fios de atentados, golpes e rebeliões por todo o Oriente Médio. Tentou derrubar o primeiro-ministro tunisiano Hadi Nouira, armou rebeldes para atacar uma cidade mineira na fronteira com a Tunísia e, quando a França interveio em defesa do país vizinho, deixou que multidões incendiassem a embaixada francesa em Trípoli.
Financiou conspirações contra o Marrocos, o Sudão e até o Egito, o mesmo Egito que sob Anwar Sadat, ousara fazer as pazes com Israel. Para Gaddafi, traição era qualquer gesto que não fosse a guerra eterna. Sua inimizade com Saddam Hussein, outro ditador que se julgava o herdeiro legítimo do nacionalismo árabe, era quase cômica em sua intensidade. Enquanto o mundo via os dois como faces da mesma moeda, Gaddafi desdenhava Hussein como um bandido, ironia pura vinda de um homem que transformará a Líbia em um campo de experimentos macabros. Apoiou os iranianos e os curdos iraquianos não por afinidade ideológica, mas por puro cálculo. Se Saddam caísse, o vácuo de poder seria seu para preencher. E se no processo o Oriente Médio ardesse em chamas, melhor ainda. O caos era o terreno onde sua revolução florescia. Mas seu apetite por destruição não se limitava ao mundo árabe. Com os petrodólares jorrando, Gaddafi comprou influência como outros compram armas, em grossas quantias e sem perguntar para quê. Na África tornou-se o padrinho de tiranos e revolucionários indistintamente. Enviou dinheiro e tropas para sustentar Idi Amin, o açougueiro de Uganda, mesmo quando o mundo já o havia condenado. Em 1978 despachou 2.500 soldados líbios para salvar seu aliado, só para vê-los massacrados pelas forças tanzanianas. Não aprendeu. Continuou bancando o imperador Bokassa da República Centro-Africana, mesmo depois que o ditador abandonou o islamismo que Gaddafi tanto aplaudira. Para ele, lealdade não era uma questão de princípios, mas de poder. Se um aliado caísse, outro seria comprado. E enquanto financiava monstros, também se apresentava como mecenas dos oprimidos. Mandou verba para o ANC de Nelson Mandela para movimentos anti-apartheid e anticoloniais, não por idealismo, mas porque cada cheque assinado era um golpe contra o Ocidente. Na Europa, seus tentáculos alcançavam desde o IRA irlandês até separatistas bascos. Na Ásia, apoiava insurgentes comunistas no Japão e muçulmanos nas Filipinas. Para Gaddafi não havia causa perdida, apenas oportunidades perdidas. Cada conflito era uma chance de semear o caos e colher influência. Mas foi no Chad que sua hibris o levou à ruína. Apoiou rebeldes muçulmanos em sua guerra contra o governo cristão, até que nos anos 1980, a maré virou. Quando seu protegido, Goukouni Ouedi, tentou negociar a paz, Gaddafi o sequestrou e acendeu a fúria de um país inteiro. O Chad marchou sobre a Líbia. Entre 8.000 e 10.000 soldados líbios, muitos deles jovens recrutados à força, morreram na areia do deserto. A derrota não foi apenas militar, foi um veredicto. Os próprios líbios, cansados de ser carne de canhão, desertaram em massa, alguns até se juntando aos inimigos de Gaddafi. E mesmo assim ele não recuou. Enquanto corpos eram enterrados e famílias choravam, o ditador seguia escrevendo cheques para suas guerras particulares, convencido de que cada fracasso era apenas um degrau para a vitória final. Para ele, o preço em vidas não passava de um detalhe contábil. Enquanto isso, em Washington, a paciência se esgotava. Por anos, a CIA e o Departamento de Estado tinham observado, incrédulos, a metamorfose de Gaddafi, de um nacionalista excêntrico a um patrocinador global do terror. Em 1977, a Líbia já era um pária. Em 1982, ele formalizou sua cruzada com a criação da Mataba Internacional, uma polícia secreta com alcance global, comandada por Musa Kuza, um dos homens mais temidos do regime. Sua missão? Exportar a revolução e caçar cães perdidos líbios no exílio que ousassem desafiar seu poder. Embaixadas líbias viraram quartéis generais de espionagem e assassinatos. Sequestros de aviões, atentados em solo estrangeiro, execuções sumárias, tudo era permitido em nome da sobrevivência do regime. Gaddafi não apenas tolerava o terror, ele o celebrava. E o mundo finalmente começou a responder à altura. O silenciamento da oposição não conhecia limites. Em abril de 1980, Londres virou palco de um crime que chocaria o mundo. 2 líbios no exílio, o Mohamed Ramadan, jornalista da BBC, e Mahmoud Abu Nafa, advogado, foram executados a tiros nas ruas da capital britânica. Não foram casos isolados. Pouco depois, mais corpos de dissidentes líbios apareceram na Itália, todos com a mesma assinatura sinistra, a mão de Gaddafi. Enquanto a comunidade internacional se indignava, o ditador respondia com um desdém arrogante, como se a vida dos seus oponentes fosse mera moeda de troca em seu jogo de poder. Alguns morrerão, outros esquecerão, mas a vitória será do bem, do progresso, da justiça, declarou certa vez, como se o sangue derramado fosse um sacrifício necessário em seu delírio revolucionário. Essa arrogância, somada ao seu apoio descarado ao terrorismo e a cortejo com a União Soviética,
transformou Gaddafi no alvo número 1 de Ronald Reagan. O presidente americano, que o ditador desprezava como um ator de segunda categoria, não poupou palavras. O cachorro louco do Oriente Médio, eis como batizou o líbio, cujo nome se tornará sinônimo de caos e ameaça global. A relação entre os dois já era tensa antes mesmo da criação da Mataba Internacional. Em 1981, Reagan rompeu relações diplomáticas com a Líbia e autorizou a derrubada de 2 caças líbios no Golfo de Sidra, um recado claro de que a paciência americana tinha limites. Mas Gaddafi, jamais o tipo que recua diante de uma provocação, especialmente vinda do Ocidente, intensificou seu apoio a revoluções pelo mundo, como se desafiasse o destino. Os anos 1980 foram uma era de ódio acumulado. Gaddafi não tinha apenas os Estados Unidos como inimigo. No mundo muçulmano, suas heresias teológicas, como a rejeição de qualquer texto além do Alcorão, irritavam sunitas e líderes religiosos, que o chamavam de apóstata e herege. Dentro da Líbia, clérigos que ousavam questioná-lo desapareciam em prisões ou eram executados sumariamente. Enquanto isso, a população sufocava sob um regime que esmagava liberdades em nome de uma revolução cada vez mais vazia. Fora das fronteiras líbias, líderes árabes e africanos o viam como uma ameaça instável, um piromaníaco que poderia incendiar a região a qualquer momento. No Ocidente, as reações variavam entre a complacência interessada e o horror absoluto. Alguns governos, dependentes do petróleo líbio, preferiam fechar os olhos. Outros, como o Reino Unido e Estados Unidos, enxergavam em Gaddafi um perigo existencial. O estupim veio em 1986, quando uma bomba explodiu em uma boate de Berlim, matando soldados americanos. As evidências apontavam direto para Trípoli. 11 dias depois, em 15 de abril, 18 bombardeiros F-11 americanos desferiram um ataque relâmpago sobre a Líbia, lançando 60 toneladas de explosivos sobre alvos militares e o próprio complexo de Gaddafi. O ditador, alertado pelo primeiro-ministro italiano, escapou por pouco. Mas o recado estava dado, sua impunidade tinha prazo de validade. O ataque foi um golpe duplo. Externamente expôs a fragilidade de um exército que, apesar dos bilhões investidos, não passou de um gigante de pés de barro. Internamente abriu feridas profundas. A humilhação pública abalou o mito de invencibilidade de Gaddafi, e seus oponentes, antes silenciados pelo medo, começaram a se mexer. Rebeldes tentaram derrubá-lo, mas foram esmagados. Ainda assim, as rachaduras no sistema eram inegáveis. Para o mundo, porém, Gaddafi fingiu indiferença. Em setembro de 1986, ameaçou acender fogo nos pés dos Estados Unidos, com exércitos revolucionários. No ano seguinte, prometeu soltar combatentes da liberdade dispostos a morrer como heróis contra o Império Americano sem moral, sem consciência, que não merece ser tratado como humano. Mas as palavras ocas não enganavam mais ninguém. Até seus aliados árabes o abandonavam, ecoando a visão ocidental. Gaddafi era um pária, um louco perigoso que precisava ser contido. Mesmo assim, ninguém ousou enfrentá-lo de fato. Isolado e com a economia em frangalhos, agravada pelas sanções americanas e pela queda dos preços do petróleo, a Líbia de Gaddafi afundava em um pesadelo de escassez. Alimentos e remédios sumiam das prateleiras, empurrando a população para o mercado negro, onde os preços eram proibitivos. A miséria alimentava a revolta e os grupos de oposição no exílio, antes dispersos, começaram a se organizar com um objetivo comum: derrubar o tirano. Gaddafi, porém, não era apenas um radical. Era um sobrevivente. Sentindo o chão tremer sob seus pés, lançou uma série de reformas cosméticas para acalmar os ânimos. De repente, os comitês revolucionários, pilares de seu regime de terror, viraram bodes expiatórios. Prisioneiros políticos foram libertados em encenações televisivas, enquanto o ditador criticava publicamente seus próprios revolucionários, como se fosse um líder traído por subordinados excessivamente zelosos. Mudanças econômicas superficiais foram anunciadas, relaxou algumas proibições ao comércio privado e reverteu políticas socialistas mais agressivas. Mas depois de décadas de repressão, ninguém acreditava em sua conversão repentina. Os anos 1990 começaram com uma trégua frágil, mas novos abalos estavam por vir. Em 27 de novembro de 1991, Estados Unidos e Reino Unido exigiram que a Líbia entregasse 2 de seus agentes, acusados de orquestrar o atentado ao voo 103 da PAN, sobre Lockerbie, na Escócia, um crime que ceifou 270 vidas. Gaddafi, como sempre, reagiu com fúria teatral. Em discursos inflamados, pintou-se como vítima de uma conspiração ocidental, o único defensor dos oprimidos do mundo.
Mas desta vez o jogo era diferente. As ameaças de sanções americanas e britânicas o aterrorizavam. Sabia que sua economia, já combalida, não suportaria outro golpe. Desesperado, recorreu a uma estratégia inesperada, a colaboração. Tentou negociar com a ONU, chegando até a admitir, em doses homeopáticas, seus vínculos com grupos terroristas, um gesto patético de quem busca redenção tarde demais. Mas era tarde mesmo. Em 31 de março de 1992, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 748, impondo sanções devastadoras à Líbia. O cerco se fechava. Ainda assim, enquanto o mundo apertava o laço, alguns aliados europeus, Itália, Espanha, Alemanha, mantinham uma válvula de escape crucial. O petróleo líbio seguia fluindo, salvaguardando a última fonte de riqueza de um regime à beira do colapso. Os maiores importadores do petróleo líbio, com a Itália à frente, seguida por Espanha e Alemanha, pressionaram com toda a força diplomática para bloquear a proposta americana de sanções ao setor petrolífero. E conseguiram. Gaddafi, pelo menos por enquanto, mantinha o controle dos eventos. Mas o cerco das sanções começou a morder, e a insatisfação na Líbia fermentava como veneno. O terror do regime e a escassez de itens básicos empurraram oficiais descontentes para a sombra, onde tramavam um golpe nos moldes daquele que o próprio Gaddafi havia orquestrado décadas antes. Contatos com grupos de oposição líbios na Alemanha alimentavam a conspiração, até que em 11 de outubro de 1993, a trama foi desmantelada com a mesma velocidade com que surgira. A traição doía ainda mais. Muitos dos conspiradores vinham da tribo Verfela, considerada aliada inquebrantável. Gaddafi não perdoaria. O que se seguiu foi um espetáculo de terror calculado. As confissões arrancadas sob tortura foram transmitidas ao vivo na televisão estatal, com os oficiais forçados a se declarar marionetes dos Estados Unidos. Mas o golpe final foi ainda mais cruel. Gaddafi ordenou que a própria tribo Verfela executasse a punição. Casas foram demolidas, famílias humilhadas publicamente, e o regime transformou a traição em um exemplo vivo do que acontecia com quem ousasse desafiá-lo. Em janeiro de 1997, o desfecho macabro: 6 oficiais fuzilados, 2 civis enforcados. O sangue secou, mas a mensagem ecoou. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia, não dos quartéis, mas das mesquitas. Grupos islamistas que Gaddafi julgava ter domesticado com seu discurso revolucionário islâmico, agora o acusavam de apostasia e corrupção. O ditador assistia, incrédulo, ao caos na Argélia, onde a guerra civil entre militares e jihadistas transformava o país em um campo de batalha. Na Líbia, células clandestinas se multiplicavam, e os sermões se tornavam panfletos de rebelião. Nos anos 1980, ativistas já desafiavam abertamente o regime. Nos 1990, apesar das ondas de prisões e torturas, a simpatia pela causa islamista crescia. Em 1989, uma jihad local falhou, mas a repressão que se seguiu foi implacável. Milhares presos, campos de detenção superlotados, e uma caçada sem piedade aos que fugiam para as montanhas do Jebel Akar. Lá, entre os desfiladeiros da Montanha Verde, veteranos endurecidos pela guerra contra os soviéticos no Afeganistão organizavam a resistência. Em novembro de 1996, quase conseguiram o impossível. Um militante arremessou uma granada contra Gaddafi durante uma visita a Brak. O ditador sobreviveu, mas a resposta foi uma tempestade de fogo. Aldeias inteiras foram arrasadas, suspeitos sumariamente executados, e os comitês revolucionários, aqueles mesmos esquadrões de terror dos anos 1970, voltaram a agir com carta branca. As cenas de tortura eram exibidas na TV estatal como advertência. O leste da Líbia, reduto da rebelião, virou uma zona de segurança militarizada, onde o exército agia como força de ocupação. O ápice da brutalidade veio em 1996, na prisão de Abu Islim, 1.286 detentos políticos massacrados em massa, seus corpos jogados em valas comuns. Para consolidar seu domínio, Gaddafi instituiu, em 1997, a Carta da Honra, um decreto que impunha punições coletivas a famílias e tribos suspeitas de abrigar dissidentes. Cortavam-lhes água, luz, acesso a empregos. O leste do país, castigado por sua resistência, afundou na miséria. Benghazi, outrora joia do Mediterrâneo, virou um esqueleto de cidade, com ruas esburacadas e edifícios em ruínas. A inflação galopante, média de 35% ao ano, esmagava a população, enquanto uma elite conectada ao regime enriquecia sem pudor. A corrupção apodrecia cada instituição, e o sistema social,
outrora alardeado como revolucionário, desmoronava sob o peso de suas próprias contradições. Mas, ironicamente, foi o próprio Ocidente que jogou uma tábua de salvação a Gaddafi. Em 1998, com o enfraquecimento das sanções e o julgamento do líbio condenado pelo atentado ao voo 103 da PAN, o ditador viu uma brecha. Enquanto os Estados Unidos insistiam em indenizações e responsabilização, Gaddafi vociferava contra o imperialismo americano, mas seus assessores, mais pragmáticos, sussurravam ao seu ouvido. O isolamento era um luxo que a Líbia não podia mais bancar. E então veio o 11 de setembro. De repente, o mundo mudou, e Gaddafi soube aproveitar o momento. Condenou os ataques com uma hipocrisia cínica, oferecendo cooperação aos Estados Unidos, o mesmo país que havia passado décadas demonizando. Para um homem que construíra sua carreira sobre o anti-americanismo, a virada foi espetacular, mas não surpreendente. Seu ódio pelos islamistas sempre superara sua aversão aos Estados Unidos. De um dia para o outro, a Líbia passou a compartilhar inteligência sobre grupos jihadistas, entregou suspeitos à CIA e, em um gesto teatral, anunciou o desmantelamento de seus programas de armas químicas e nucleares. Em dezembro de 2003, inspecionadores internacionais pisaram em solo líbio para verificar a rendição. Washington celebrou a vitória. Alguns, como Colin Powell, atribuíram a capitulação ao efeito dominó das invasões ao Iraque e Afeganistão, tese que Gaddafi desprezou publicamente. Mas nos bastidores o ditador sabia a verdade. Não era medo dos americanos que o movia, mas o desespero de um regime à beira do colapso. A economia asfixiada, a população exausta e a sombra de uma nova intervenção estrangeira o obrigavam a jogar o jogo da sobrevivência. Entre os líbios, porém, o ceticismo era geral. Será que os americanos virão aqui também? Murmuravam alguns. E se vierem, será pior do que ele? Outros, em voz baixa, torciam para que sim. Afinal, depois de 3 décadas de Gaddafi, o inferno já era conhecido. Qualquer coisa menos isso. Invasão colonial, o mesmo discurso que há décadas alimentava sua retórica anti-ocidental. Mas desta vez as palavras soavam vazias até para seus mais fiéis seguidores. Enquanto os jatos da OTAN rasgavam o céu líbio, as promessas de resistência heroica de Gaddafi esbarravam em uma realidade cruel. Seu exército, outrora temido, agora se desintegrava sob o peso das bombas e das deserções. Os soldados que não abandonavam as fileiras eram jovens recrutas mal treinados ou mercenários estrangeiros, cujos corações não batiam pela jamairia, mas pelo salário que o regime ainda conseguia pagar. Em Benghazi o alívio foi imediato, mas a euforia durou pouco. A intervenção estrangeira havia salvado a cidade de um massacre anunciado, mas também transformará a revolta popular em uma guerra por procuração. Os rebeldes, agora sob a égide do Conselho Nacional de Transição, recebiam armas e treinamento de potências que mal conheciam seus nomes, enquanto Gaddafi, esquivo como sempre, refugiava-se no labirinto de bunker e túneis que havia construído sob Trípoli. De seu esconderijo, ele ainda tentava orquestrar a resistência, lançando apelos dramáticos pela rádio e prometendo uma guerra longa contra os cruzados e seus lacaios traidores. Mas o tempo trabalhava contra ele. A cada semana, mais cidades caíam nas mãos dos rebeldes, apoiados pelos ataques aéreos que dizimavam as colunas blindadas leais ao regime. Em agosto de 2011, as forças do NTC avançavam sobre a capital, e o mundo assistia à agonia final de um ditador que até pouco tempo antes parecia intocável. Trípoli caiu em 21 de agosto, após combates ferozes nos bairros centrais. Gaddafi, porém, havia desaparecido, mais um de seus truques para prolongar o suspense, como se ainda acreditasse que poderia reverter o curso da história. Os dias seguintes foram de caça ao homem. Enquanto os rebeldes reviravam a cidade em busca do líder deposto, seus últimos redutos Sirte, sua cidade natal, e Bani Walid, resistiam com a ferocidade de quem não tinha mais nada a perder. Foi em Sirte, entre escombros e o cheiro de pólvora, que o destino finalmente o alcançou. Em 20 de outubro de 2011, Gaddafi foi arrastado de um esgoto onde se escondia, sujo, confuso e ainda tentando negociar sua vida com os homens que o cercavam. As imagens de seu corpo ensanguentado, exibido como troféu em Misrata, percorreram o mundo, o fim grotesco de um homem que por 42 anos havia se apresentado como guia supremo de uma nação. A Líbia, porém, não encontrou paz com sua morte. O vácuo deixado por Gaddafi foi preenchido não pela democracia prometida, mas por uma guerra civil que fragmentou o país em facções armadas, milícias rivais e governos paralelos.
O Conselho Nacional de Transição, tão aclamado pelos ocidentais, revelou-se tão corrupto e ineficaz quanto o regime que ajudara a derrubar. As armas que fluíram para os rebeldes durante a guerra agora alimentavam o tráfico e o terrorismo, enquanto o petróleo, a riqueza que deveria reconstruir a nação, tornava-se moeda de troca entre senhores da guerra. Hoje, mais de uma década depois, a pergunta que ecoava nas ruas de Benghazi em 2011 ainda ronda o ar líbio: valeu a pena? Os que sonhavam com liberdade descobriam que a tirania de um homem podia ser substituída pela anarquia de muitos. Os que apostaram na intervenção estrangeira viram seus salvadores se retirarem tão rápido quanto chegaram, deixando para trás um país partido. E Gaddafi, cujo nome já foi sinônimo de poder absoluto, tornou-se um aviso não apenas sobre os perigos de um ditador, mas sobre os custos de derrubá-lo sem um plano para o dia seguinte. A história, como sempre, é escrita pelos vencedores. Mas na Líbia ninguém parece ter vencido, apenas sobrevivido. A invasão da Líbia foi um espetáculo de força militar, mas Gaddafi não se abalou. Ele jurou resistir até o último homem, até a última gota de sangue. Enquanto as forças da OTAN e os rebeldes tomavam Misurata após uma batalha sangrenta que reduziu a cidade a escombros, o ditador apertava o cerco sobre Trípoli, transformando a capital em uma fortaleza de medo. Desaparecimentos se tornavam rotina, tropas leais marchavam pelas ruas como sombras da opressão, e as tentativas de negociação, lideradas por seu filho Saif, com promessas vazias de eleições e reformas, caíram no vazio. Ninguém mais acreditava em Gaddafi. Suas palavras soavam como o eco de um tirano acorralado, enquanto o Conselho Nacional de Transição, CNT, se apresentava como a esperança de um novo começo, a promessa de uma Líbia livre das garras de um homem que por décadas confundira o país com sua propriedade pessoal. Ele respondia com ódio. Chamava os rebeldes de traidores, fantoches das potências coloniais, enquanto o cerco se fechava. Em agosto de 2011, as forças revolucionárias, apoiadas pela OTAN, avançaram sobre Trípoli. As tropas de Gaddafi evaporaram como fumaça, e a população irrompeu nas ruas, saqueando seu palácio, destruindo os símbolos de um regime que jurava ser eterno. Mas o ditador havia desaparecido. Enquanto os rebeldes celebravam, ele fugia, escondido em uma caravana de leais, rumo a Sirte, sua cidade natal, o último reduto de um império em ruínas. Sua família se dispersou e uns buscaram refúgio dentro da Líbia, outros cruzaram fronteiras, todos tentando escapar do peso de 4 décadas de tirania. A vingança, porém, não esperaria. Os rebeldes, cegos pela fúria de não encontrá-lo em Bani Walid, arrasaram a cidade. Direitos humanos foram pisoteados, a justiça substituída pela sede de sangue. Sirte resistiu até outubro, seus defensores lutando como condenados, sabendo que a rendição significava morte. Gaddafi, reduzido à sombra de si mesmo, sobrevivia entre escombros, alimentando-se de arroz e macarrão roubados das ruínas, recitando o Alcorão enquanto o mundo desabava ao seu redor. Fazia ligações desesperadas por seu telefone satelital, implorando por ajuda que nunca viria. O fim chegou de forma humilhante. Enquanto tentava fugir de Sirte, um ataque aéreo da OTAN atingiu seu comboio. Ferido nas pernas, arrastou-se até um esgoto, esconderijo derradeiro de um homem que já comandará um país. Os rebeldes o encontraram, um velho ensanguentado, suplicando por misericórdia. Não houve piedade. Chutes, socos, o ódio de décadas desabando sobre um corpo frágil. Um adolescente, armado com a raiva de gerações, disparou o tiro que encerrou a vida do homem que se julgava imortal. Seu cadáver foi arrastado pelas ruas de Sirte, exibido como troféu de guerra, depois enviado a Misurata, onde a multidão se aglomerou para cuspir sobre o que restava do Rei dos Reis da África. O CNT implorou por um enterro digno, mas o povo recusou. Gaddafi não merecia respeito, nem mesmo na morte. Por 4 dias seu corpo apodreceu em público fotografado, vilipendiado, enquanto a Líbia exorcizava seus demônios. Só em 25 de outubro de 2011, foi enterrado em local desconhecido no deserto, sem lápide, sem honras. O homem que sonhara ser o pai dos árabes, o líder do terceiro mundo, morreu como um cão, abandonado até pelos que um dia o temeram. 40 anos de terror, terminados pela mão do povo que jurava representar. Uma ironia cruel ou justiça poética? Revolucionário traído pela história, ou tirano que colheu o que plantou? A Líbia ainda carrega as cicatrizes dessa resposta. E o mundo assistiu como sempre, enquanto o outro ditador caía, não por um plano, não por uma estratégia, mas pelo peso insustentável de seu próprio legado.